Nós lemos a respeito da palavra de Deus e nós vemos que o Senhor Jesus se manifestou várias vezes. Nós lemos no Antigo Testamento a respeito das teofanias, nós vemos a respeito da forma como ele veio e falou com os homens no passado, porém agora ele se encarnou, se colocou na forma de servo, tomou a forma do homem para assumir sobre si a culpa que convinha a nós. Então, nos evangelhos, nós encontramos que é Cristo quem serve, não o contrário. Na noite do lava-pés, ele tira suas vestes, se cinge com uma toalha, abaixa e lava os pés dos discípulos. E na história antiga nós lemos e aprendemos, quem fazia isso? Eram os servos de menos valor na casa. Como está a nossa atitude, a nossa vida? Como tem falado para os irmãos, o papel do pastor é capacitar, é equipar a igreja, para que ela entenda o chamado que ela tem, para que ela possa usar o que aprendeu para anunciar a salvação em Cristo Jesus. Esse é o nosso papel. Então Cristo se colocou à disposição de todos, ele não veio para ser servido, mas para servir, e no cenáculo ele tomou essa posição de servo e lavou os pés. Às vezes nós queremos falar, eu não vou fazer isso, isso aí não é para mim não, chama lá fulano faz isso. Irmãos, nós temos que olhar que nós somos um corpo, e dentro do corpo cada um tem sua função. E essa função tem que ser exercida para a glória de Cristo. Como falei esses dias, e Paulo escreve em Coríntios, os pés não pode dizer à mão, não preciso de ti, nem os olhos aos pés, não preciso de vós. Todo o corpo bem ajustado por juntas e ligaduras cresce em aumento de Deus, e nós precisamos estar bem ajuntados. Como nós temos trabalhado este mês, que o nosso processo, ou digamos, o nosso tema até o final do ano é crescendo em integridade. E olhando para as Escrituras, nós precisamos aprender o que Cristo nos mostra através da sua própria vida, para aplicarmos em nós e sermos úteis ao seu corpo. E para crescermos em integridade, nós precisamos deixar as nossas vaidades de lado. E precisamos ser humildes, precisamos ser servos, precisamos, às vezes, fazer sacrifícios. Temos um ditado, e é verdade, que eu vou pagar o preço. Não, Jesus já pagou o preço. O preço que ele pagou com a sua vida para que nele nós fôssemos reconciliados. Porém, é importante entendermos que nós também muitas vezes precisamos fazer sacrifícios, abrirmos mãos das nossas vaidades para fazermos o que deve ser feito dentro do corpo de Cristo para a glória de Cristo. Ele nos chama, nos capacita e nos envia. E como falei, nós devemos nos alegrar muito mais porque os nossos nomes estão escritos nos céus, no livro da vida, do que por aquilo que nós fazemos. Porque se fazemos tão somente o que foi nos pedido para fazer, somos servos inúteis. Nós precisamos entender isso. Então muitas pessoas estão dispostas a ajudar o outro desde que isso não lhe custe nada, desde que isso não lhe tire do conforto que vive, desde que isso não lhe incomode. E nós precisamos entender que nós precisamos nos envolver com o chamado, porque o que ele tem nos prometido é muito maior. Paulo escreve que nós não devemos nos preocupar, ou digamos, não nos dar as aflições do tempo presente, porque a glória que há de ser revelada em nós é muito maior. Então, olhando para isso, nós precisamos olhar com o olhar daquele que está em Cristo, trabalhando para a glória de Cristo. Então, Jesus Cristo entregou a si mesmo, ele não morreu como mártir, mas morreu como Salvador, para que nele nós fôssemos salvos, a fim de que nós fôssemos reconciliados com o Pai. A cruz de Cristo
foi um preço alto. Ele renunciou à sua própria vida a favor de mim, a favor de você, porque a minha cruz não viria exigir de mim coisa alguma. Na verdade, a nossa salvação, ela começa com morte, quando nós renunciamos a nós mesmos. Aquele que quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E o chamado é renúncia, é sacrifício. E ninguém disse que seria fácil. E não será fácil. Mas nós não podemos perder de vista o que está nos preparado. Nós sabemos que é Deus quem faz com que nós perseveremos, que nós continuemos. Muitas vezes eu acredito, não vou perguntar, mas muitas vezes, quantas lutas não passou? Quantas lágrimas não rolou? Quantas dificuldades não teve? Mas quando foi que Deus faltou? Não faltou. Deus não falta. Nós faltamos, falhamos, erramos. Não queremos servir, não queremos sacrificar, não queremos abrir mão, mas nessa noite eu convoco os irmãos que abram mão, que nós possamos olhar para as Escrituras e aprendermos do que nós estamos lendo a respeito daquilo que Paulo está colocando para nós aqui no capítulo 2, no verso 8, onde ele nos diz assim, olha: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Ele se sacrificou, ele se entregou para que através da sua obra nós tivéssemos acesso aos céus. Ele deixou os seus privilégios, ele deixou toda a sua glória, ele deixou a sua eternidade com o Pai, se fez carne, abrindo mão dos seus privilégios e os colocando à disposição para que nele nós fôssemos salvos, para que nele nós fôssemos reconciliados. A cruz de Cristo foi um preço alto. Ele renunciou à sua própria vida a favor de mim, porque minha cruz não deveria exigir de mim. Por que não deveria exigir de nós? Por que não nos comprometermos com o chamado que nele nós recebemos? Eu comento muitas vezes com muitos irmãos, eu falo, irmãos, a nossa fé não é simplesmente um hábito de religiosidade, é uma vida experiente em Cristo, é um relacionamento contínuo com Cristo, é um relacionamento contínuo da igreja de Cristo, é uma mutualidade, é uma comunhão constante para a glória de Cristo. Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não nos abandonará, ele não nos deixará. Antes, pelo contrário, nos ajudará e nos sustentará em todas as coisas. Então somos chamados, meus irmãos, a servir, a abrir mão. A submissão não está em o que podemos suportar de sofrimento, mas o que estamos dispostos a oferecer em termos de sacrifício. Não é o que eu tenho que suportar. Ai, está pesado. Mas é o que eu ofereço. Tem um hino que se canta, uma música, né? Eu não vou cantar porque vocês sabem que não tem jeito, mas ofereço a minha vida a ti. Não tem essa música? O quanto nós oferecemos de fato, o quanto nós sacrificamos de fato, o quanto nós abrimos mão de fato, o quanto de fato fazemos parte dessa verdade e nos entregamos nela para a sua glória. Qual o compromisso que nós estamos tendo com aqueles que estão ao nosso derredor, por aqueles que nós passamos? Essa semana eu falei com a Ana Carolina, Carolina, a minha preocupação é nós prepararmos as crianças para que elas sejam encharcadas de Cristo, conheçam a verdade do Evangelho, ao ponto que ela não deixe Cristo, porque ela sabe quem é Cristo. Que isso esteja entranhado na alma dessa criança. Que o mundo, mesmo que
atente contra ela, ela possa dizer: eu não quero, porque eu sei em quem tenho crido. E nós precisamos cada vez mais instruir os nossos filhos ao ponto de que o mundo não venha fazer suplantar a fé deles, ou sucumbir a este mundo, aceitando aquilo que é imposto por essa condição que o mundo traz, caída por causa do pecado. Então, aquele que é chamado em Cristo, ele não olha para si, e sim para os outros. Ele é aquele que veio para ser servo, para servir. É aquele que abre mão, que faz sacrifícios, que luta em prol da salvação daquele desvalido à sua volta. E essa deve ser a nossa preocupação. Eu sempre rememoro fatos que eu acho interessante, que vão fazer com que eu tenha força para continuar, mesmo quando às vezes parece que quero desistir. Eu falei a semana passada que a igreja está a uma geração de deixar de existir. E por que ela está uma geração? Porque se nós não ensinamos um filho, ele não vai ensinar o seu outro filho. Então a geração dele vai estipar a fé do seu coração e o próximo não saberá. Eu falei que isso aconteceu com Israel. Inglaterra deixou de anunciar o evangelho e as igrejas viraram bares. Como comentei, outros países já estão vivendo o pós-cristianismo, tornando a verdade de Deus como se fosse uma mentira. Mas eu falo, pode pegar a Bíblia, pode rasgar a Bíblia, pode tirar a folha da Bíblia, pode mudar os textos da Bíblia, a palavra de Deus vai ser sempre a palavra de Deus, e Ele vai fazer valer a sua palavra, e se tiver de corrigir, corrigirá por sua palavra. E se a pessoa dizer: mas isso aí eu não acreditava que era desse jeito, isso é problema seu, estava escrito para que você não fizesse. Se você fez, foi porque você surrupiou, roubou, tirou aquilo que não convinha tirar. E é responsabilidade nossa, dentro dessa verdade, estarmos trabalhando, anunciando, trazendo crianças, falando do amor de Cristo, trabalhando com adolescente, trabalhando com jovem, para que a palavra de Deus possa fazer guarida em seus corações, transformar as suas vidas. E transformados possam ser eles participantes também de novos céus e nova terra.